Fala, torcedor do Corinthians, tudo certo com vocês? Hoje vamos mergulhar de cabeça nas movimentações do Timão, porque o mercado da bola está pegando fogo e o clube está buscando reforços importantes, principalmente para o ataque, enquanto algumas dúvidas surgem no elenco. Tem muito a se falar, então vamos por partes e de forma detalhada, trazendo tudo com a clareza que vocês merecem para entender o que realmente está acontecendo nos bastidores alvinegros. Primeiro ponto importante e que merece destaque é a situação do goleiro João Ricardo. Apesar de muito se falar que ele estaria fechado com o Corinthians e chegaria em março, a realidade é outra. Até o momento, o contrato não foi assinado. O que significa que ele ainda não é oficialmente jogador do clube e não está recebendo salário. Essa é uma questão que tem gerado confusão entre torcedores e a imprensa, então é importante esclarecer. Existe apenas uma negociação em andamento. O futuro do goleiro de 37 anos depende da sua recuperação física e de outros detalhes que ainda estão sendo avaliados pela diretoria. Mesmo com o interesse de algumas áreas do clube, não há nenhum acerto finalizado, e a chegada em março ainda é uma possibilidade, não uma certeza. Passando para o setor defensivo, temos a questão do zagueiro Kaká, negociado com o Atlético Paranaense. Recentemente, alguns rumores indicaram que o desempenho do jogador em uma partida específica poderia inviabilizar a contratação. Mas o Corinthians segue confiante. Nenhum comunicado oficial do clube paranaense indicando desistência foi recebido até o momento. Isso significa que, apesar de toda a especulação, ainda existe esperança de concretizar o negócio. O Corinthians entende que decisões baseadas em uma única partida não refletem o histórico completo de um atleta e que erros ou partidas ruins acontecem até com jogadores de destaque mundial. Portanto, a negociação continua aberta, com detalhes de valores e cláusulas sendo discutidos entre os clubes. No lado esquerdo do campo, o interesse pelo lateral cuiabano também ganhou destaque recentemente. O Corinthians apresentou uma proposta oficial ao Nottingham, mas recebeu um não em relação ao empréstimo do jogador de 22 anos, que ainda pertence ao Botafogo. Apesar do interesse da comissão técnica e de um pedido unânime interno pelo atleta, o clube agora busca alternativas, incluindo outros nomes disponíveis no mercado, preferencialmente jogadores livres para facilitar a negociação. O foco continua em reforçar o elenco, principalmente com atletas que possam ser inscritos rapidamente e já contribuir nos próximos jogos do Paulistão e das competições nacionais. Ainda no setor ofensivo, o nome de Júnior Santos voltou à pauta. O Corinthians fez uma proposta ao Atlético Mineiro para um empréstimo gratuito, com o clube alvinegro arcando com metade do salário do jogador. A iniciativa partiu do próprio Timão, seguindo o desejo da comissão técnica de reforçar o ataque com um atleta que possa agregar experiência e qualidade técnica. Vale lembrar que o atleta teve destaque no Botafogo em 2024, sendo peça fundamental e artilheiro da Libertadores com 10 gols, além de 20 gols e 4 assistências no Campeonato Brasileiro daquele ano. Apesar de seu desempenho abaixo do esperado no Atlético Mineiro em 2025, com apenas 2 gols e 2 assistências em 28 partidas, o Corinthians aposta na capacidade do jogador de retomar sua melhor forma. Agora, a decisão final depende do clube mineiro aceitar ou não a proposta, e o Timão segue aguardando a resposta. No capítulo das negociações entre grandes rivais, a tentativa de contratar o meio-atacante Alisson, do São Paulo, trouxe movimentação significativa.
O Corinthians chegou a oferecer alguns jogadores em troca, mas o clube paulista recusou todas as propostas. A negociação, então, seguiu pelo caminho do empréstimo, com o Corinthians inicialmente propondo pagar R$ 1 milhão pelo período e arcar integralmente com os salários do atleta. O São Paulo apresentou contraproposta de 15 milhões de reais, mas o Corinthians respondeu oferecendo um valor de R$ 1.500.000, com pagamento a iniciar apenas no próximo ano, o que abre a possibilidade de um empréstimo de longo prazo. Essa negociação ainda está em aberto e o desfecho depende do alinhamento entre os clubes sobre valores e condições. Além disso, tivemos novidades importantes com Pedro Milans. O jogador uruguaio foi oficializado como atleta do Corinthians e teve seu registro publicado no Boletim Informativo Diário da CBF. Apesar de ainda não ter viajado com o elenco para a partida contra o Santos, ele agora aguarda regularização na Federação Paulista de Futebol para poder ser inscrito no Paulistão. Milans, que estava sem clube desde o início do ano após não renovar com o seu antigo time no Uruguai, teve 42 aparições em 2025 e contribuiu com 2 assistências, mostrando potencial para reforçar a lateral e dar opções à comissão técnica para os próximos compromissos. O Corinthians, portanto, segue movimentado em várias frentes. Enquanto reforços para o ataque são priorizados, a comissão técnica acompanha de perto as situações defensivas, analisa oportunidades de mercado e toma decisões estratégicas sobre contratações de jovens talentos e atletas experientes. É um momento de ajustes, negociações complexas e, sobretudo, planejamento para que o Timão chegue competitivo para as competições nacionais e internacionais que ainda estão por vir. Cada decisão tomada hoje pode ter impacto direto no rendimento do time nas próximas partidas. E o clube parece determinado a equilibrar investimento, desempenho e necessidades do elenco. Seguindo a análise do Corinthians, é importante destacar que o clube continua atento a oportunidades no mercado, especialmente pensando em reforçar o elenco para as competições que se aproximam. Além das negociações que já comentamos, o Timão mantém uma postura estratégica, avaliando não apenas contratações imediatas, mas também o impacto de cada atleta em médio e longo prazo. A diretoria entende que é preciso equilíbrio entre experiência e juventude, e que cada investimento deve trazer retorno dentro de campo, seja com gols, assistências ou segurança defensiva. Um ponto que merece atenção é o setor defensivo como um todo. Com algumas incertezas, principalmente relacionadas a atletas que estão em negociação, o Corinthians observa cuidadosamente a performance de cada jogador em treinos e partidas. A comissão técnica busca alternativas analisando não apenas nomes disponíveis no mercado, mas também a possibilidade de aproveitar talentos da base. Essa atenção à formação de novos jogadores é estratégica, já que garante flexibilidade financeira e permite que o clube mantenha um elenco equilibrado, capaz de enfrentar a temporada com qualidade em todas as posições. A situação do lateral esquerdo continua sendo um desafio. Com a negativa do Northam em ceder o cuiabano, o clube busca outras opções, sempre avaliando a disponibilidade no mercado e a capacidade de adaptação de cada atleta ao estilo de jogo do Corinthians. A ideia é encontrar alguém que possa entrar imediatamente no time, mas que também tenha potencial para crescer com o clube. Enquanto isso, nomes como Paulo Otávio e outros jovens de destaque estão sendo monitorados, reforçando que o Timão busca qualidade sem comprometer a sustentabilidade financeira do clube.
No ataque, a busca por reforços não se limita apenas a Júnior Santos. A comissão técnica analisa constantemente o mercado, identificando jogadores que possam agregar não apenas com gols, mas também com movimentação, participação tática e experiência em jogos decisivos. A escolha do atacante certo depende de múltiplos fatores, incluindo adaptação ao estilo do time, condição física e disponibilidade para atuar em torneios simultâneos. O Corinthians demonstra ter consciência de que contratar sem critério pode prejudicar o equilíbrio da equipe. Por isso, cada decisão é ponderada, com atenção a detalhes que nem sempre aparecem para o torcedor, mas que fazem diferença no rendimento dentro de campo. Voltando ao meio-campo, a negociação envolvendo Alisson com o São Paulo mostra como o Corinthians atua com cautela e inteligência no mercado. A oferta apresentada, permitindo que o pagamento do empréstimo comece apenas no ano seguinte, reflete uma preocupação em equilibrar investimentos e necessidades imediatas do elenco. Esse tipo de estratégia demonstra que o clube busca soluções criativas para viabilizar contratações importantes sem comprometer a estrutura financeira. Ao mesmo tempo, a comissão técnica avalia constantemente o desempenho de atletas já presentes, ajustando escalações e treinamentos para extrair o melhor de cada jogador. Enquanto isso, no gol, a situação de João Ricardo segue sendo monitorada. O clube acompanha de perto a recuperação do goleiro e seu preparo físico, entendendo que a chegada de um atleta com experiência pode ser fundamental, mas que qualquer investimento precisa ser feito com segurança. A idade do jogador e o histórico recente de lesões exigem atenção. E o Corinthians demonstra cautela ao não oficializar nada antes de ter certeza de que todos os aspectos da negociação estão alinhados. Esse cuidado reflete o compromisso do clube com planejamento e responsabilidade, valores essenciais para manter o equilíbrio financeiro e o desempenho esportivo. A chegada de Pedro Milans também reforça a ideia de investimento em jogadores jovens e promissores. O uruguaio, mesmo sem atuar ainda no Paulistão, representa uma alternativa sólida para a lateral direita, oferecendo opções à comissão técnica em jogos estratégicos. Além disso, sua experiência em clubes internacionais pode agregar não apenas em campo, mas também no dia a dia do elenco, ajudando na adaptação de outros atletas e fortalecendo o ambiente competitivo. O Corinthians, portanto, combina experiência com juventude de forma calculada, mantendo o time preparado para enfrentar desafios em diferentes frentes. Outro ponto interessante é a forma como o clube gerencia negociações com atletas de destaque que não têm rendimento consistente. O caso de Kaká, por exemplo, mostra que o Corinthians mantém negociações abertas, mas também observa com cuidado o histórico recente do jogador. A comissão técnica avalia não apenas performances isoladas, mas todo o contexto da carreira do atleta, entendendo que decisões precipitadas podem resultar em prejuízos esportivos e financeiros. Essa postura demonstra maturidade no planejamento do elenco, priorizando jogadores que possam contribuir de forma sólida e constante, evitando oscilações que impactem diretamente nos resultados do time. No panorama geral, o Corinthians mostra-se ativo e estratégico em todas as áreas. O mercado de transferências é aproveitado de forma inteligente, priorizando reforços pontuais e soluções que possam se integrar rapidamente ao elenco.
O clube mantém atenção redobrada à sustentabilidade financeira, equilibrando salários, empréstimos e investimentos de longo prazo. A comissão técnica, por sua vez, acompanha cada negociação, analisa performances e participa diretamente das decisões, garantindo que cada contratação esteja alinhada com o estilo de jogo e as necessidades da equipe. Enquanto novas oportunidades surgem, o Corinthians continua atento a movimentos de rivais e atletas livres no mercado. Cada reforço é avaliado não apenas pela qualidade técnica, mas também pelo impacto que pode gerar no ambiente do clube e no desempenho coletivo. A diretoria demonstra ter consciência de que o sucesso esportivo depende de planejamento, escolhas estratégicas e equilíbrio financeiro, evitando riscos desnecessários e garantindo que o timão esteja preparado para brigar em todas as frentes. O momento atual exige paciência e inteligência na gestão do elenco. O Corinthians trabalha para consolidar negociações já avançadas, monitorar atletas que podem chegar e garantir que cada decisão tomada traga retorno dentro de campo. O foco é fortalecer o ataque, equilibrar a defesa e manter o time competitivo em todas as competições, enquanto acompanha de perto oportunidades no mercado que possam surgir de forma inesperada. O clube mantém um olhar atento sobre cada detalhe, desde a condição física dos atletas até a viabilidade financeira das operações, garantindo que o timão siga estruturado e preparado para desafios futuros. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando, o mercado da bola voltou a agitar os bastidores do futebol brasileiro. E um nome tem movimentado conversas entre torcedores e dirigentes. Reinaldo, destaque absoluto do Mirassol, estaria prestes a trocar de ares rumo ao Corinthians. O jovem craque chamou a atenção durante a última temporada, com atuações que mesclam velocidade, técnica apurada e faro de gol. Características que fariam qualquer clube de grande porte se interessar imediatamente. Fontes próximas ao clube paulista já teriam iniciado conversas discretas com representantes do jogador, e há quem acredite que a negociação poderia ser concretizada em breve, caso as partes cheguem a um acordo financeiro satisfatório. A chegada de Reinaldo ao Corinthians, se confirmada, levantaria uma série de expectativas. Torcedores imaginam como o atacante se encaixaria na equipe, especialmente considerando o estilo de jogo do time, que nos últimos anos buscou reforços com perfil versátil, capaz de atuar em diferentes setores do ataque. Especialistas do mercado esportivo apontam que a adaptação seria um ponto crucial. Embora talentoso, Reinaldo precisaria se ajustar à pressão da torcida corintiana e à intensidade de competições nacionais e internacionais. Ainda assim, há consenso de que seu potencial é evidente e que uma temporada consistente poderia catapultar sua carreira para patamares ainda mais altos, possivelmente até despertando interesse do futebol europeu. Nos bastidores, o Mirassol parece consciente do impacto da possível saída de seu principal jogador. A diretoria, segundo rumores, estaria negociando cláusulas que garantam uma compensação significativa, além de uma possível porcentagem de uma futura venda. A movimentação evidencia o futebol moderno, em que jovens talentos se tornam alvos de grandes clubes, mas também ativos financeiros estratégicos. Para o Corinthians, trazer Reinaldo seria mais do que uma simples contratação. Seria uma mensagem à torcida e ao mercado, demonstrando capacidade de identificar e investir em promessas com potencial de se tornarem protagonistas. Enquanto o rumor se espalha,
Torcedores já começaram a imaginar combinações em escalação, possíveis duplas de ataque e jogadas ensaiadas. Blog e redes sociais fervilham com palpites e opiniões divididas entre otimismo e cautela. Alguns lembram que promessas nem sempre se traduzem em sucesso imediato, enquanto outros acreditam que o craque do Mirassol tem tudo para se firmar rapidamente e se tornar referência no Corinthians. Independentemente de quando a negociação será oficializada, o simples rumor já é suficiente para acender discussões acaloradas e aumentar a expectativa para os próximos capítulos do mercado de transferências. Reinaldo, com seu talento em evidência, segue como um dos nomes mais comentados entre torcedores e analistas. E o desfecho dessa história promete movimentar o futebol nacional, reforçando a importância de jovens promessas na composição das grandes equipes do país. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!